Olá, dança é arte e cultura. E hoje vou te trazer curiosidades sobre valsa, a famosa dança das debutantes. Claro, de um jeito bem humorado. Fica aí que hoje é dia de 1, 2, 3. É tipo a dança, tá? Nada a ver com o avião. Salve gurizada, arte, cultura e entretenimento de um jeito diferente. Este é o local, eu sou o Daniel. Bem-vindo a este canal. Hoje é segunda-feira e a partir de hoje isso significa que o assunto é arte e a arte do dia é dança, é valsa. Para começar, a palavra valsa vem do alemão Walzer. Não, pera. Não é de um alemão chamado Walzer, mas do idioma alemão. O verbo alemão Walzer significa girar ou rolar. Pensando assim, tem um animal que é bom de valsa então, né? A dança é caracterizada principalmente pelo passo desliza, giros, elegância, tudo isso em um compasso 3x4. É praticamente obrigatória em festas de debutantes, bailes, casamentos e algumas igrejas por aí. A valsa é uma dança clássica que talvez tenha surgido na Áustria e Alemanha. Talvez, pois existe a possibilidade de ter surgido na França. Uma dança campestre no ritmo do compasso 3x4 da região de Provence, na França, que era dançada com uma música folclórica chamada Volt, pode ser a origem da valsa. A outra possibilidade é, como mencionei anteriormente, de a valsa ter surgido na região da Áustria e da Alemanha. E eu pensando que da Áustria só tinha vindo o Schwarzenegger. A hipótese dessa origem da dança se baseia em alguns documentos escritos a partir do século XVI que mencionam uma dança deslizante vindo dessas regiões. Um filósofo francês chamado Montaigne escreveu sobre uma dança que ele viu em 1580 na Bavária, onde os dançarinos se seguravam tão perto que os rostos chegavam a se tocar, algo não visto com bons olhos na época. E falando nisso, esse é o momento do vídeo em que vamos derrubar uma crença antiga. Quando usamos a expressão dança proibida, na hora nos vem à mente a lambada. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Não devia ter usado essa música. Agora leva uns 3 dias para sair da cabeça. Mas na verdade, este título já pertenceu à valsa. As classes sociais mais altas a consideravam imoral, pois os dançarinos tinham um contato maior um com o outro. Naquela época, isso era incomum nas danças até então existentes. Fico imaginando a cara de uma pessoa daquela época vendo as danças de hoje em dia. Para vocês terem uma ideia da polêmica, um manual britânico de boas maneiras, publicado em 1833, recomendava-se que a valsa só fosse dançada por mulheres casadas, por ser considerada imoral para jovens senhoras. Bom, eu penso que o manual deveria ser mais específico e lembrar para as senhoras dançarem com seus próprios maridos. Senão, de que adianta, não é mesmo? Não duvido de já naquela época existir um dançarino comedor de casadas. Na Califórnia, a valsa foi banida por padres por causa da posição de dança muito próxima, mas já havia sido proibido na Alemanha por William II e também na França pelo rei Luís XIII, e a recordação vai estar com ele aonde for. Bom, o quê? A recordação vai estar com ele aonde for. Eu já toquei uma valsa aqui no canal, a de Johannes Brahms. Vai estar no card aqui em cima. Curiosamente, essa valsa pode ser ouvida ao fundo em uma cena do filme Jogos Vorazes em Chamas. Os compositores mais famosos de valsa provavelmente sejam os da família Strauss, mas podemos encontrar também valsas de compositores como Chopin, Ravel e Brahms, como mencionei anteriormente. Porém, todavia, contudo, entretanto,
Danúbio Azul de Johann Strauss Jr. seja a valsa mais conhecida do mundo, provavelmente. Tá, mas e no Brasil? Como esse negócio chegou aqui? Bom, em terras brazucas a valsa veio através da corte portuguesa. Em 1816, um músico chamado Sigismund Newcomb, que já havia introduzido a valsa na alta sociedade europeia, veio ao Brasil para ser professor de Dom Pedro I e também da princesa Leopoldina. A valsa vienense foi introduzida no Brasil e fez sucesso entre todas as classes sociais. A título de curiosidade, historiadores encontraram no Diário de Newcomb indícios de que as primeiras valsas compostas no Brasil foram de autoria de Dom Pedro I. Palmas para nosso Pedrão, que além de tudo era pé de valsa. Aliás, essa é uma expressão atribuída a bons dançarinos, então é mais uma curiosidade relacionada a essa incrível dança. Alguns compositores brasileiros possuem valsas em suas composições, como Villa-Lobos, Carlos Gomes, Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, entre outros. A valsa chegou a ser o ritmo romântico mais popular do Brasil no final do século XIX até meados da década de 40 do século XX, quando começou a perder espaço para o samba-canção e a bossa nova. Dois clássicos brasileiros podem ser destacados aqui: Luísa de Tom Jobim e Beatriz de Chico Buarque. Uma canção com 3 acordes e o refrão com nome de mulher. Porém, todavia, contudo, entretanto, de novo, talvez a mais conhecida seja a música Em Tempo de Valsa, cantada por Marcelo Augusto. Em tempo de valsa eu te levo a dançar. Assim como o raio de Chorando se for. é a lambada mais conhecida por aqui também. A valsa, como toda arte, foi se transformando, e hoje em dia tem vários tipos, como a valsa vienense, inglesa, internacional standard, estilo americano, peruana, venezuelana, entre outros. Lembra do Frejá que disse que dançaria tango no teto? Bom, os dançarinos Amélia Rudolph e Roel Sieber, da companhia de dança Banda Loop, fizeram uma incrível performance chamada Valsa na Parede. Os dois dançaram uma valsa pendurados na parede do Auckland City Hall. Legal, não? Como disse no começo deste vídeo, dançar valsa é uma tradição em bailes de debutantes, casamentos e formaturas. E tradição também é quem faz vídeo para o YouTube fazer aquele humilde pedido para se inscrever neste canal. Dá uma olhada nos meus outros vídeos, deixa aquele like gostoso como um bombom sonho de valsa. Comenta aí, deixa sugestão de conteúdo para o canal. O que vocês acham? Muito obrigado de coração, valeu, e agora eu vou tentar tirar a lambada da cabeça. Até!